programa de pós-graduação em Psicologia teve seu início em 1988 e hoje é sinônimo de excelência, tendo alcançado a nota máxima na avaliação da CAPES. Com 434 dissertações de mestrado e 214 teses de doutorado defendidas, o programa é organizado em torno de 4 linhas de pesquisa: avaliação e medidas em psicologia, desenvolvimento humano, saúde, prevenção e intervenção e neurociência cognitiva comportamental. E para conhecermos melhor o programa, acompanhamos a 28ª edição da Jornada de Pesquisa e Inovação em Psicologia, o Pré-Qualificação 2019, onde também nós realizamos as nossas entrevistas. O evento contou com a participação de professores e pesquisadores de todo o Brasil, que contribuíram para o compartilhamento e aperfeiçoamento das pesquisas e estudos em psicologia. E esse evento aconteceu aqui, no Centro Cultural da URGS. Esse programa em psicologia, ele foi criado então em 1988, inicialmente oferecendo o curso de mestrado. O curso inicialmente foi formado por 5 professores, dos quais 2 deles ainda fazem parte do corpo docente, que são o professor Cláudio Rutz e o professor William Gomes. Então, eles idearam esse programa principalmente para atender uma demanda de formar professores e pesquisadores dentro do âmbito brasileiro. Logo que nós montamos o programa do nosso pós-graduação, em vez de simplesmente mandar para a CAPES, nós conseguimos, e aí com o apoio aqui da reitoria, que nos conseguiu verba para isso, nós montamos aqui uma reunião com os principais pesquisadores brasileiros da época, o pessoal que estava na CAPES, que estava no CNPq, gente que ia avaliar o nosso programa para discutirem o nosso projeto e dizerem o que podia melhorar. Realmente houve algumas sugestões, então a gente fez coisas assim. Mais recentemente, a gente tem também procurado atender a demanda de profissionais, a formação também de pessoas que vão trabalhar para além do âmbito acadêmico, às vezes desenvolvendo ideias inovadoras, criando empresas, desenvolvendo, atendendo a outros aspectos que a psicologia possa contribuir enquanto ciência. A minha linha e do meu grupo, melhor dizendo, eu, a professora Rita Lopes, trabalhamos muito nessas questões iniciais do desenvolvimento infantil, gestação, reprodução assistida, gestação, os primeiros anos de vida do bebê e da criança pequena, a entrada na creche, doença crônica, depressão pós-parto, vários fenômenos envolvendo essa transição para a parentalidade. Eu faço uma pesquisa chamada translacional, que está relacionada a como cada indivíduo controla seus impulsos, Tem alguns que controlam e outros não. Os que não controlam, tem muita agressividade. A agressividade ela não é de todo ruim, desde que ela te impulsione a buscar alguma coisa que tu queiras. Mas quando ela é usada para um fim, gerando dano físico, ela é muito mal vista. Então, eu estudo esses aspectos de pré-adolescentes até idades mais avançadas. O meu trabalho de pesquisa, ele se insere dentro da linha de saúde, prevenção e intervenção, Então, eu coordeno um grupo de pesquisa que é chamado de Grupo de Pesquisa em Psicologia da Saúde. Então, dentro desse grupo de pesquisa, a gente tem trabalhos de projetos de pesquisa que, por um lado, por exemplo, buscam identificar quais são os indicadores, os marcadores, os determinantes dos processos de saúde e de adoecimento. Então, a partir do momento que a gente consegue identificar esses indicadores, a gente pode utilizar essas variáveis, essas informações, esses indicadores em intervenções psicológicas. No PPG Psico eu participo do Núcleo de Pesquisa Dinâmica das Relações Familiares e lá a gente desenvolve pesquisa sobre conjugalidade e parentalidade. Em específico, a minha tese ela vai trabalhar sobre famílias constituídas por pais gays ou mães lésbicas. E quais os desafios que essas famílias enfrentam e quais são os processos que elas usam para se adaptar a essas adversidades que podem aparecer, visto que os pais pertencem a um grupo minoritário, assim. Eu faço parte do Núcleo de Estudos em Psicologia Positiva e intuitivamente a gente já imagina uma pesquisa assim, com otimismo, com afetos positivos, algo mais nesse sentido. E eu quis estudar algo um pouco diferente nesse sentido. Eu quis estudar qual que é a importância dos nossos afetos negativos para o bem-estar psicológico.
Então, a análise tem sido feita com pessoas da geração millennial, né, que a gente define o nascimento entre 1981 e 1996. Então, a minha pesquisa é isso, é basicamente, será que os nossos afetos negativos, né, nossa tristeza, nossa ansiedade, os nossos sintomas depressivos, será que eles contribuem positivamente para o nosso bem-estar psicológico? O meu projeto de mestrado ali no PPG é junto com a professora Clarissa, né, do NEAP, e a nossa proposta de trabalho é tentar entender quais são os comportamentos ou quais são as características, né, relacionadas com a personalidade das pessoas que levam a atitudes pró-imigração, né, a favor da imigração, a questão da diversidade e do não preconceito, e quais são as características da pessoa que fazem com que ela tenha comportamentos que são preconceituosos, que estão relacionados com comportamentos antimigratórios, né? Esse programa de pós-graduação em psicologia, né, ele tem tido uma avaliação de excelência da CAPES. A partir do triênio que finalizou em 2006, né, ele tem recebido essa avaliação máxima da CAPES, né? Então, eu acredito que alguns fatores que influem para essa avaliação positiva tem a ver primeiro com a grande qualificação dos professores, né, do corpo docente, no qual a gente observa que a maioria dos professores, uma grande proporção dos professores, eles têm uma bolsa de produtividade em pesquisa, né? São pesquisadores do CNPq, então isso reflete um pouco esse grau de experiência acadêmica, né, em desenvolvimento de pesquisas. Outro aspecto também é que o programa procura fazer uma seleção bem rigorosa dos alunos que ingressam ao programa, né? Então, essa seleção rigorosa dos alunos de mestrado e doutorado vai contribuir também que os projetos que se desenvolvam tenham uma grande qualidade, né? Tentando responder perguntas de pesquisa que sejam atuais. Para esse set, com certeza, não é nós, professores, é um conjunto de coisas que levam a gente a ser set. Hoje em dia nós temos também toda uma política racial, de facilitar a entrada de colegas de cotas, seja de inclusão com deficiência, seja índio e sejam negros, né? Então essas 3 categorias passaram a fazer parte do nosso processo esse ano e a gente acredita que isso vai trazer uma bela diversidade de colegas, de olhares. Para além da qualidade dos professores que tem ali na URGS, né? Então, de formação, e são professores que são referência em várias áreas, como na avaliação, por exemplo. Tem a Denise Bandeira, tem a Clarissa Trentini, que é minha orientadora, o professor Cláudio Rutz, né? Todos são referências na área aqui no país. Acho que a implicação e a qualidade dos alunos também que acabam ingressando ali no PPG e essa preocupação em tentar resolver essas questões, esses problemas que são nossos, né? São problemas da nossa sociedade. Então, acho que essa implicação e essa vontade de tentar resolver isso, ou de tentar pelo menos entender um pouco melhor, eu acho que é fundamental nisso. Eu acho que tem que ter esse desejo e essa vontade para que ele continue dessa forma, né? O PPG tem orgulho de ser o que é hoje, né? E isso é muito bacana. Eu acredito que os professores que fundaram esse PPG também, né, estão ainda conosco, muitos deles. Então, eu acho que essa cultura assim, de qualidade, de seguir um rigor científico, de ter uma pesquisa teórico-metodológica coerente, todas essas questões que a gente sabe que são importantes para a pesquisa, para fazer uma pesquisa de qualidade, para dar esse retorno para o público, né? Nós somos uma universidade federal, é um programa de pós-graduação, uma pesquisa que a gente faz com o dinheiro da população. E para a gente poder dar esse retorno assim, para o público também é muito importante. O próprio programa, ele edita uma revista científica, né, que se chama a Revista Psicologia, Reflexão e Crítica, que é uma revista que é publicada por uma editorial internacional, que é conhecida como a Springer Nature, né, e essa editora, ela então possibilitou a total internacionalização dessa revista, né, e também fazendo com que pessoas de fora do Brasil conheçam também o nosso programa. A revista Psicologia, Reflexão e Crítica teve sua primeira edição publicada em 1986, antes mesmo da criação do programa de pós-graduação. Ao longo dos seus 30 anos, ela agregou publicações de pesquisadores do Brasil e de todo o mundo e se tornou referência, o que ajudou a internacionalizar o PPG. Alguns alunos assim
consegue ensinar muita coisa para a gente também, a mostrar os caminhos, como conseguir algumas coisas, né? Porque a gente não... O professor tem que dar conta de tudo. O professor tem que dar aula, tem que orientar, tem que escrever, tem que produzir, tem que trazer a verba, né, para a pesquisa. E alguns alunos conseguem muito, né, fazer esse caminho junto com a gente, de mostrar alguns caminhos que a gente não conhece. Pessoas que começaram como bolsistas de iniciação científica, aí fizeram mestrado, aí fizeram doutorado, não é? Então, realmente é uma grande transformação. Eles aprendem muito, se tornam, não só os meus orientandos em geral do nosso programa, se tornam pesquisadores muito qualificados. Nós, se for olhar os nossos egressos, estão espalhados aí pelas principais universidades do país, não é? Trabalhando em programas de pós-graduação, produzindo, fazendo pesquisas, não é? Então, isso tem sido um resultado muito bom. Essa diversidade que existe aí, teórica e metodológica, entre os grupos, é um espaço importante para esses pós-graduandos se encontrarem naquilo que eles querem fazer e conseguirem avançar nos seus estudos. Nós, orientadores, aí, vamos nos transformando muito com esses alunos que trazem questões brilhantes e especialmente com os que se estudam bastante, que se envolvem com a pós-graduação, a gente aprende enormemente, né? Sempre que eu troco com alguém de outro grupo de pesquisa, algum amigo ou algum colega também do PPG, de algum outro grupo de pesquisa, surge uma nova ideia, seja para o meu projeto ou surgem ideias de parcerias ali para outros projetos. Então eu acho que essa troca também é muito importante, ela acrescenta muito, você aprende muito e no contato com os professores com certeza. Assim, eu tive a possibilidade também de ser representante discente no PPG e participar das reuniões acrescentou muito na minha formação, entender como é que um programa de pós-graduação funciona, quais são os trâmites, né, toda a organização que precisa e todo o trabalho em conjunto que precisa ser realizado. Me inserir na pesquisa, na ciência, em uma instituição como a URGS, para mim, eu acredito que foi fundamental. Essa política de autonomia do aluno é muito importante para a gente conseguir aprender a fazer a pesquisa, a ter uma boa consciência teórico-metodológica da nossa pesquisa. Então, eu posso dizer que a URGS foi fundamental. Muito do que eu sei hoje de pesquisa e de ciência, né, que ainda é pouco, né, eu sou mestranda, tem muito ainda para aprender, sem dúvida, mas o que eu sei, eu acredito que essa base está sendo muito forte, né, eu acredito que a gente está numa instituição como a URGS para fazer pesquisa para a ciência, principalmente a partir do momento que a gente sabe que é isso que a gente quer ser quando crescer, acho que ter essa base forte assim é muito importante. Então a gente observa essa transformação gradual no aluno, né, desde uma postura inicial mais tímida nesse sentido de não se sentir apropriado do conhecimento e depois a gente vê essa evolução desse desenvolvimento dessas competências. E aí então eles também a necessidade que o aluno começa a trazer também de se vincular, né, com atividades também que incorporem a comunidade, né, levando informação, levando conhecimento também para fora dos muros da universidade.